Não foi para com isso ele ganhar destaque, mas foi para mostrar para o mundo que o que falta para o mundo, chamada humanidade, os seres humanos, que estão pior do que os animais, no bom sentido, é que os animais nesse momento, por serem inocentes, para eles, tanto faz coronavírus como qualquer outra doença, é raro a gente ver um animal com a doença que um ser humano pega. Então, o que meu mentor espiritual quer dizer com isso? Ele quer traduzir nessas palavras dizendo que todos os seres humanos que têm consciência, que têm conhecimento, que têm ciência, que têm tecnologia, que têm estudo avançado, que se juntem a esses que são os leigos, que para os seres humanos, por não ter um título, muitas das vezes não são vistos perante a humanidade, mas que esses são os mais escolhidos de Deus na terra, porque eles não precisam muitas vezes do conhecimento físico, mas eles precisam apenas dar lugar para Deus, mandar as mensagens espirituais, porque como já foi dito nessa mensagem, como tantos outros que vieram antes de nós, até antes de Jesus, que foram aqueles escolhidos, como foi citado nessa mensagem. Abraão, um homem com muita fé em Deus, ia dar até seu próprio filho em holocausto. Moisés, que tirou uma multidão e diante de um mar não tinha mais para onde ir. Moisés conseguiu ouvir Deus falar para tocar nas águas, e ele tocou com um cajado e as águas se abriram e a multidão conseguiu passar. E quem ficou para trás? Os inimigos que foi engolido pelas águas do mar. Então, como aqueles inimigos do povo que Moisés, direcionado por Deus, tinha tirado aquela cidade para uma outra, assim também aumentando a nossa fé, o nosso conhecimento em Deus, que é orar, é pedir, é rezar, como foi dito nessa mensagem, não importa a pronúncia da palavra, orar, rezar, pedir, suplicar, é para Deus uma mesma coisa. Então seria como, por exemplo, as religiões divididas hoje. Uma fala que Deus está ali, a outra fala que Deus está aqui. Deus está em todo lugar, como foi dito nas últimas mensagens, também foi gravada numa outra sessão espírita que teve aqui nesse lugar. O que está faltando é esses que têm mais condição, esses que têm mais o poder na mão de dar uma determinação de uma ordem, dentro até da lei, para favorecer o povo de Deus a passar nesse mar cheio, junto com essa multidão, o mar se abrir, ou seja, seria se juntar, rezar, pedir para que essa doença determinada pela permissão de Deus, mas trazida por Satanás, como foi revelado nessa mensagem, para que Satanás entenda que ele já chegou no limite que ele queria, e o povo de Deus não desacreditou que Deus era maior do que essa doença, mesmo sabendo que ela tomou toda parte da terra. Em cada país, milhões de pessoas estão sendo levadas, mas que se essa multidão, chamado povo que ainda acredita em Deus, de uma só fé, de um só coração, e pedirem juntos, não quer dizer reunido no mesmo lugar, como foi dito aqui no dia de Pentecostes, pode ser um na sua casa, 2 ou 3, mais 1, 2 ou 3 na sua, mas se juntar, marcarem uma semana, como foi dito aqui, 7 dias contados de reza, jejum, oração, como queiram falar. Este mal não é maior do que Deus, porque este mal é trazido por Satanás, mas Satanás sabe que ele não é maior do que Deus. Então é isso que o meu mentor espiritual veio revelar e trazer para a humanidade, a acreditar que precisamos nesse momento, além dos recursos da ciência, além da ajuda que os governos, como os presidentes, como na época eram os reis, que escrevam um decreto, porque como falou aqui, de Sadraque, Mesaque e Abednego, também sabemos nessa época, existia uma guerra contra o povo de Deus. E simplesmente Deus determinou essa ordem. O rei disse que se não se ajoelhasse, fizesse aquela reza perante aquela estátua que ele construiu, todos iriam ser jogados dentro de uma fornalha de fogo chamada ardente. Era um fogo que só em chegar próximo, só o calor do fogo já matava uma pessoa, só de chegar próximo. Agora imagine lá dentro dessa fornalha. E aí esses 3 homens que acreditavam em Deus, como estamos aqui em 3, vou pedir para descruzar os braços. Eles 3
acreditaram que Deus não ia deixar o fogo queimar eles, e eles foram jogados dentro dessa fornalha. Só para saber quanto era quente, aquele guarda, determinado pelo rei, quando foi jogar eles três na porta da entrada dessa fornalha, só o calor queimou o guarda, e o guarda morreu na hora. Mas esses três que foram lançados lá dentro, que acreditavam em Deus, eles saíram de lá, e o rei parou e olhou e não acreditou, pensou que eram três fantasmas, porque nem um fio de cabelo desses três foram queimados. Mas não para só nessa história tão verdadeira. Teve outros que foram jogados dentro de uma cova onde tinha leões famintos, dias sem comer. E ele foi jogado lá dentro. E simplesmente este homem não foi comido pelos leões. Ele passava a mão na cabeça dos leões e os leões não mordiam ele, porque ele acreditava também nesse Deus. O mesmo Deus do qual eu estou falando é o mesmo Deus que na religião do Candomblé, que nós reconhecemos um Criador, que a pronúncia da palavra no Candomblé nós pronunciamos a palavra como Oxalá, mas não deixa de ser um só. Não existe dois deuses, a menos que seja o das trevas, e não é esse que nós seguimos, não é esse que nós cultuamos, que nós suplicamos, é ao Deus dos céus. Então, cada um entenda a mensagem desta mensagem que foi revelada para o médium vidente e procure unir as forças espirituais junto com toda essa camada de conhecimento que tem os homens estudados na ciência, na tecnologia, para que junte esses aparelhos, esse mecanismo que nós conhecemos de longe, não temos conhecimento de perto, mas os que estudaram têm de mexer nesses aparelhos, de fazer junto com o mundo espiritual, que é os anjos que estão descendo sobre a terra para combater os anjos do mal, mas não estão encontrando as portas abertas. E as portas abertas começam pela nossa mente. Abrir a mente que Deus criou em cada um, ter o entendimento que Deus pôs na cabeça de cada um e deixar descer para o coração, no lugar da raiva, no lugar do ódio, no lugar do disse-me disse, um diz que é isso, outro diz que é aquilo, e no final é uma única coisa. A doença, ela é trazida pelo Deus das trevas, que é Satanás. Então todos nós que temos o conhecimento, estamos passando para que chegue a esses outros, para que una o mundo espiritual na terra, que são os escolhidos, para que através das preces, consiga os anjos conseguir descer e salvar essa humanidade, que é a criação de Deus na terra. Então eu paro aqui, porque foi as palavras que o meu mentor trouxe, como palavras ditadas, quando ele senta na mesa, que é o meu mentor espiritual, que ele pega na minha mão e ele faz as psicografias, são palavras psicografadas. E quando ele me traz perante a mesa, que seja chamado de um altar, e ele me dá as palavras, essas palavras eu não premedito elas antes do que eu vou falar. Eu não sei o como eu vou falar. Quando eu vim até aqui, meu corpo estava todo tremendo, porque a presença do Espírito é muito forte. É por isso que nessa mensagem, como eu ia falando, que eu já ia encerrar, mas meu mentor lembrou que nessa mensagem tem uma parte muito importante, que é a parte que fala que, como no dia de Pentecostes que eu estava citando, não precisa reunir todos no mesmo lugar, porque não pode agora aglomeração de pessoas. Então, nessa mensagem quis dizer que pode ser 2 ou 3 em suas casas, 2 ou 3 em um templo que já está com as portas abertas, 2 ou 3 entrando talvez num hospital, ou não podendo entrar lá, até onde os médicos estão lá preparados para mexer com isso tudo, com toda a parte da higiene que tem, desse cuidado todo, chegasse na frente dos hospitais, 2 ou 3, fizesse essas preces, porque Jesus deu essa ordem, essa determinação, mandou indo de 2 em 2, curar os enfermos, levar as palavras verdadeiras, ajudar a humanidade na terra a entender o mundo espiritual que Deus criou, para nós cumprir essa missão melhor na terra. Então essa mensagem que eu ia citando aqui e esquecendo ao mesmo tempo, é como no dia de Pentecostes. Ali estavam pessoas que falavam diversas línguas. Essas diversas línguas é, por exemplo, hoje um país que fala em japonês,
um outro que fala em hebraico, outro que fala em aramaico, outro que fala em japonês, outro que fala em inglês. Nós não temos essa letra pelo estudo de aprender a falar, mas o Espírito que conhece todas as línguas, ele quer dizer que no dia de Pentecoste, o povo não fez divisão como as religiões hoje fazem. Fala de um Deus e que o outro que está falando do mesmo Deus, aí esse consegue traduzir para aquele povo que está ali, que aqueles que estão lá não são de Deus, só porque não estão ali. Mas os que estão lá, ou ali, ou aqui, agora, nesse momento, também está falando do mesmo Deus. Então não deixa de ser 2 ou 3 reunidos e Deus se faz presente aqui entre nós. Porque Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então nós sentimos, esse corpo que eu senti tremer, é a presença desses Espíritos, começando pelo Espírito de Deus, através de Jesus, que tem esse canal aberto na terra, porque ele já veio na terra. Então, nesse momento, o que o Espírito quer traduzir nessa mensagem é que se todos fizerem uma reza, não importa a sua nação, não importa a sua língua, não importa a sua religião, basta pedir para o mesmo Deus, para que o mesmo Deus afaste um único só, que é Satanás com sua legião, com seus escolhidos que ele tem para vir numas batalhas como essa, destruir a humanidade na terra e outras coisas mais. Então, o que o meu mentor está traduzindo através dessas palavras ditadas é para que não fiquem julgando mais uns aos outros, que eu posso ou o outro que pode. Ninguém pode mais do que Deus. Deus é quem pode tudo. É por isso que todos têm que se apegar nesse momento e se ajuntar, como no dia de Pentecostes, e começar a clamar e pedir para o mesmo Deus. Só que Deus não está no céu sozinho. Deus no céu tem milhares e milhares e milhares, que não se conta quantos anjos. Mas se nós pedir para uma partícula desses milhares, São Miguel Arcanjo determinar vir à terra como ele está determinando e conseguir chegar até mais próximo de nós, nós vamos ser salvos desse mal, dessa doença, como de qualquer outra coisa ruim. Então, nesse momento, muitos na terra que Deus quer escolher, além dos que já escolheu, Deus quer dizer que todos nós, se um anjo, eu, por exemplo, recebo a presença do meu anjo protetor, o médium sensitivo recebe a mensagem ou a visão ou a presença do anjo protetor dele. O outro médium recebe a mensagem, a proteção e a direção do anjo dele. Se cada um desses anjos toca em nós, como no dia de Pentecoste, foi tocado pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus tocou em todos, e cada um começou a falar na língua dos anjos, coisa que já foi feita aqui perante esse cruzeiro, em prol de pessoas que estavam com doenças incuráveis, pessoas que estavam com problemas a ser solucionados e não conseguia, e nós conseguimos com rezas fortes, começamos a rezar na nossa língua, e em pouco tempo já estávamos falando na língua dos anjos. Então todos nós temos esse canal aberto, porque todos nós temos o Espírito de vida, que é o Espírito que Deus colocou em nós. Então esse Espírito de vida é esse que é o Espírito de Deus, que o Espírito das trevas, chamado Satanás, que já teve também esse direito, ele quer tirar esse direito de nós, trazendo doenças que consiga, no lugar da vida, trazer a morte. Então essas são as palavras finais, traduzindo do dia de Pentecostes, para que se reúnam, que abram a mente e o coração, para que não só fale a língua que aprendemos a falar, ou a língua do país em qual nascemos, mas que falamos também a língua dos anjos, porque esta língua é a promessa do selo que Deus sela aos seus filhos, para que Satanás não tenha o direito de tocar nem no corpo e nem na alma. Esse é o povo que precisa acordar e entender que precisa buscar mais a Deus, porque na criação dele, ele deixou muito bem claro que um dia, esse Espírito que ele deu para nós viver na terra, por um determinado tempo,
cumprindo a missão, e a um determinado tempo após, ele levaria esse espírito de volta para o plano espiritual. Isso é quando é uma morte predestinada na hora certa por Deus, e não essa que está sendo tirada da vida de muitas pessoas sem a permissão de Deus na hora certa. Mas até os que já partiram, devemos nós rezar por espírito deles, para que os espíritos dele, através dos anjos que estão descendo na terra, como diz nessa mensagem, os anjos consigam resgatar esses espíritos e levar para o plano espiritual, aonde outros médios, vou citar o nome, peço licença até o espírito que já está desencarnado para citar falando deste nome, como nosso irmão, né, o nosso querido, né, irmãos na fé, como tantos outros que já foi falado aqui desde a antiguidade, o nosso irmão desencarnado, saudoso Chico Xavier, aonde esse, pela permissão do seu mentor espiritual, não só escreveu muitos livros, como aqui também está sendo psicografado um livro que fala da espiritualidade divina. E ele não só psicografou os livros, como também temos hoje passou até pelos cinemas, né? Gravações de um filme baseado nesses livros que foram escritos para mostrar para a humanidade como é o plano superior, para onde vamos quando desencarnamos. No livro, ou que seja no filme, lá relata de uma cidade linda. Quem já assistiu esse filme já conseguiu ver, aonde os espíritos desencarnados, eles voltam para esse plano, para este lugar chamado no filme, ou que seja nos livros, que foi resgatado dos livros, a preparação deste filme, o nosso lar. Então, eu deixo essa mensagem que o meu mentor me passou, como tantas outras que outros médios, que não são só o médio vidente, nem o médio sensitivo, nem o outro médio, nem mais outros médios que estão aqui, nem outros que estão lá, mas todos na face da terra, quando se diz respeito médios, quer dizer uma pessoa que tem uma mediunidade elevada, uma pessoa que tem um canal que já deixou a porta aberta para canalizar essas mensagens. Então essa é a nossa missão, passar para o outro, como Jesus quando andou na terra, ele passou para os outros, né? Para todos, entender que dependemos deste canal chamado espiritualidade, esse plano chamado os céus, que é de onde viemos e é para onde retornaremos. Então eu encerro aqui, peço que todos que estejam presentes mentalize cada um aí seu anjo. Não podemos fazer aglomeração de pessoas. Temos aqui entre 3, 6, no máximo 7 pessoas, se contar com a criança que também está presente, mas sempre mantendo essa ordem que está agora, dessa distância, 1 metro do outro. Quando Deus, estando no nosso meio, nenhum mal é capaz de destruir. Mas dentro do conhecimento da ciência, da tecnologia, disso tudo, nós procuramos respeitar e fazer isso também, fazer parte de compartilhar com o plano espiritual, a não deixar o mal se aproveitar, aonde pode ter muitos aglomerados, alguns que já estejam infectados e termine passando para um outro que não está. Então, estamos também mantendo nosso momento de fazer o que a lei do nosso país, como a de cada país, está fazendo. Então, nesse momento eu encerro essas palavras. Peço que todos acompanhem junto. Agradeço essas palavras que o meu mentor me passou, junto com a força e o mentor de cada um médium que esteja aqui ou em outros lugares fazendo o mesmo que eu estou fazendo, talvez diferente, mas está anunciando à humanidade essa mensagem ou outras mensagens que ligam a essa. Então eu quero agradecer nesse momento junto com todos, como foi no início, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Encerramos aqui.